E aí, eu quero trazer agora uma nova sequência de vídeos para vocês, onde eu quero focar em 3 vídeos. Vão ser vídeos focados principalmente no uso do VDB, tá? Que é uma das plataformas de gerenciamento de carta, montagem de deck, gestão de inventário, análise de decks campeões e outras coisinhas mais. Nesse primeiro vídeo, eu quero abordar com vocês como organizar a coleção de vocês no VDB e o quão importante isso pode ser para futuras ocasiões como montagem de deck, se preparar ali para um campeonato, deixar sua lista organizada e assim sucessivamente. No vídeo 2 eu vou mostrar para vocês como utilizar todos os filtros do VDB. Então entrar na parte de TWD, que é a parte de torneios vencidos, falar um pouquinho sobre o catálogo de decks montados, a gente vai falar um pouquinho sobre os filtros para poder buscar um vampiro que tenha capacidade maior que 5, que já tenha um de bleed embutido, que também seja do Sabá, para você poder usar ali no seu novo deck de Path of Katari, por exemplo. Então, como utilizar todos os filtros dentro do VDB. Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas o VDB ele tem um esquema que é o chamado de Limited Format, onde você limita a busca dele com base em algum tipo de formato. Então, por exemplo, eu quero só cartas V5, eu quero só cartas de um determinado grupo de edição, eu quero só cartas que são válidas no X1. Então você consegue fazer alguns tipos de filtro, limitando a busca do seu VDB dentro do seu inventário e dentro da database deles. E pro terceiro vídeo, eu quero trabalhar com vocês a montagem de um deck. Então, montar um deck do zero com vocês, utilizando somente os filtros do VDB, sem conhecimento prévio, do tipo, eu não tenho ideia do que vai num deck Malkavian Bleed com Stealth, então eu não sei, eu comecei a jogar hoje, o que eu preciso para esse deck? Como que eu organizo para tentar ter uma boa base e montar um deck do zero por minha própria conta? É isso que eu quero mostrar para vocês então no terceiro vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre inventário, no vídeo 2 a gente vai falar sobre filtros do VDB e no vídeo 3 a gente vai falar sobre montagem de deck. Então vamos começar falando aqui então sobre o nosso inventário. Inventário é essa aba aqui, ó, que é a abazinha depois do TWD. Então tá, quando a gente vai clicar aqui, se vocês estiverem começando a usar o VDB por agora, o inventário de vocês vai estar vazio. Por gentileza, só ignorem esses cartas únicas que não estão no meu inventário, que isso aqui está relacionado aos meus decks, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas eu quero começar mostrando aqui para vocês, então, que o VDB, então, ele tá sem nenhuma carta, beleza? Existem várias maneiras de você adicionar cartas aqui no VDB. Então você pode pegar, por exemplo, pegar aqui, ó, algumas cartinhas aqui, tá? E aí você pode ler a carta e digitar aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma carta de library. Então aqui na minha mão tem uma Camarilla Conclave. Eu vou adicionar aqui uma unidade dela. E aí também, ainda na minha mão tem aqui um Enchant Kindred, uma unidade dele. Aqui eu tenho um Oculus, beleza. Camarilla Conclave, Enchanted Kindred, beleza? Então eu posso ir adicionando uma a uma aqui manualmente, é tranquilo, demora, mas é possível. Então essa aqui seria a primeira parte de gestão de inventário. Então eu posso ir adicionando essas cartas aqui uma por uma. Trabalhoso, para ser bem sincero, bem trabalhoso. Uma das opções mais simples para adicionar, na minha opinião, é importando a partir de uma lista. Então eu acho mais vantajoso, se você quiser fazer, abre um bloco de notas, vai digitando ali todas as cartas, eu vou mostrar para vocês como que eu faço e vocês ponderem aí qual é a melhor solução para vocês. Você pode clicar aqui, ó, em deletar inventário, beleza? Se você vier aqui, ele vai pedir para você digitar yes aqui e deletar o inventário. E aí você começa do zero novamente. Além disso, você pode adicionar cartas a partir de um deck. Então eu posso clicar aqui em adicionar a partir de um deck, ele vai mostrar os meus decks, tá? Então aqui são decks meus que já estão montados. Então todos esses decks aqui são decks que, se eu clicar aqui, ó, na aba decks, eles vão estar aqui. Beleza? Então, vamos voltar aqui nos inventários, eu vou vir aqui e vou adicionar cartas a partir de um deck. Então eu vou, por exemplo, eu quero adicionar esse deck político aqui, de Malkavian, de Swarm, eu quero adicionar esse Bleed Stealth aqui também de Malkavian de Tribo, eu quero adicionar o 419 do Ozebo, e eu quero adicionar aqui o Arimani Howler. Então eu tô adicionando os decks do jeito que eu montei eles. Então quando eu fechar aqui,
vocês podem ver aqui que o meu inventário agora ele tem 50 cartas, sendo 36 únicas, tem 360 cartas de todos os tipos, sendo 93 únicas. Eu só fui adicionando as cartas e ele foi botando aqui no meu inventário. E aí, posteriormente, depois que eu já tiver feito tudo, aí eu fui lá e consegui uma Abiku a mais, aí eu venho aqui e coloco. Aí eu fui lá e consegui uma Alicia Burrows a mais, aí eu venho aqui e coloco. Aí eu fui e vendi, por exemplo, um 419. Então eu posso chegar aqui e reduzir aqui, ó. Eu vendi 5, então eu reduzo. Ou eu posso procurar ele aqui e reduzir aqui. Ou eu posso chegar aqui, por exemplo, em todos os tipos, procurar pelas meus aliados que não tenham nenhum tipo de requisito. Então tem aqui, aí eu venho aqui e tiro. Então eu consigo mexer a partir dessa aba também. Além disso, eu posso, deixa eu deletar aqui meu inventário, adicionar a partir de um pré-com. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei aqui 2 pré-cons de Hecata New Blood e 2 pré-cons de La Sombra New Blood. E eu aproveitei também, eu comecei a jogar agora, eu já peguei aqui um La Sombra e um Hecata quinta edição e peguei 2 30 anos de Toreador. Então essa aqui é a minha pool. Então de acordo com o que eu fui adicionando ela, quando eu chegar aqui, ó, então eu já tenho aqui todas as cartas de 2 New Bloods La Sombra, 2 New Bloods Hecata, um La Sombra V5, um Hecata V5 e um Toreador. Então é isso, você pode adicionar a partir de um deck já pré-construído seu aqui da sua lista de decks, você pode adicionar a partir de um pré-con, ou você pode adicionar a partir de um arquivo, que é como eu quero mostrar para vocês já já. E aqui a aba de deletar inventário a gente já viu algumas vezes, né? Se eu chegar aqui nos decks e eu começar a montar decks, por exemplo, ele vai mostrar aqui, por exemplo, que eu não tenho Archon Investigation, ele vai mostrar aqui que eu não tenho Carisma, que eu não tenho Path of Evil Revelation. E aí ele mostra, por exemplo, em quais os decks que eu tô usando ele. Então, Path of Evil Revelation, eu tô usando 4 no Todo Político com Capeta, 3 no Heart of Darkness e 2 no For the Heart. Então esses aqui são os decks que eu uso. Só que como eu deletei meu inventário, então eu tecnicamente não tenho nenhum evil aqui. Quando eu coloco aqui, por exemplo, Owned e Problems, ou seja, que eu tenho e que tem problema, ele vai me mostrar tudo que eu tenho. Então, por exemplo, 6 Aggressive Corps eu tenho, e ele vai me mostrar cartas que eu tenho problema. Como eu adicionei 2 decks de 30 anos, o Alastor ele vem 2 aqui, vem um em cada. Então eu tenho tecnicamente 2 Alastor. Só que se eu passar o mouse aqui, ó, eu vou ver que no meu Malkin Texas eu uso 3 Alastor. E eu só tenho 2 no meu inventário. Então ele tá mostrando em vermelhinho que tem um problema. Ali a mesma coisa, ele tá mostrando que tem um problema. A Luve a mesma coisa, tá mostrando que tem um problema. Então cada um desses vermelhinhos é um problema. Então eu posso mostrar cartas que eu tenho e que estão com problema, apenas as cartas que eu tenho e apenas os problemas. E eu ainda posso colocar aqui cartas com nota. Aí o que é uma nota? Então vamos tirar aqui, vamos chegar aqui no Aggressive Corps, eu vou colocar aqui uma notinha que essa carta é muito legal. Então, coloquei uma notinha nela aqui. E aí, quando eu estou organizando minha coleção, você pode ver aqui, ó, que apareceu um asteriscozinho aqui, né? Quando eu colocar apenas as cartas com nota, então, aqui, ó, isso aqui é uma nota. Beleza? Então eu consigo fazer esse filtro aqui também. Basicamente, é só isso a partir daqui. A última opção aqui que eu vou mostrar para vocês é o Export. Quando você clicar aqui em exportar, você pode exportar como texto, como Leckey, ou como Excel, ou apenas para o clipboard, né, que seria no Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então se eu pegar aqui, ó, exportar para o clipboard, e eu abrir aqui um bloco de notas, eu posso dar um Ctrl+V aqui, e ele me mostra aqui tudo que eu tenho. Então, esse aqui é o meu inventário de 27/7, Doutor Blind Magos, eu tenho 98 cartas de cripta, que são essas aqui, e eu tenho 536 cartas, aqui ó, 536 cartas de livraria, sendo elas 104 Masters, então aqui eu copiei para o clipboard, beleza? Para o texto. Eu posso baixar um Excel, eu vou baixar aqui para vocês verem como é que fica. Ó, no Excel fica assim, eu acho bem legal, porque ele me mostra aqui, ó, a quantidade, primeiro aqui na cripta e aqui na library, como vocês podem ver aqui embaixo. Ele me mostra quantas cartas eu tenho, então eu tenho 4, Annabelle Triabel, quais as disciplinas que ela tem, tanto no super quanto no básico, qual é a capacidade daquele minion, o grupo, o clã e o texto. E aí se eu clicar aqui em library, mesma coisa, eu posso aqui, ó, estender as colunas, e aí, mesma coisa, eu tenho 2
Alastor, que é uma political action que não exige clã, que custa 0 de blood, que custa 0 de pool, e aqui tá o texto dela: requer um Justicar ou Inner Círculo, escolha um Camarilla, né, e assim sucessivamente. E aí outras que requeiram coisas vão estar por aqui também. Então, Toreador Grambol, como a gente colocou lá 2 30 anos, né, então cada um deles vem 6, então aqui eu tenho 12, é uma Master de Toreador, que não custa sangue, mas custa pool. E assim, a gente tem aqui toda a nossa coleçãozinha organizadinha. Então, Excel é isso. Agora, vamos supor que você quer catalogar a sua coleção na mão e você, porventura, tem cartas mais antigas ou nem tudo que você tem veio de Precon, você pegou cartas avulsas, então não necessariamente adicionar a partir de um deck ou um Precon vai ser uma boa opção para você. Mas aí você também não quer ficar adicionando de um em um. Você pode vir aqui, pode criar aqui ó, um novo deck, e aí você pode inclusive adicionando essas cartas aqui pelo deck, tá? Então eu tenho aqui ó, um Nergal base, na verdade eu tenho 10, eu tenho um Nergal Advanced, eu tenho 12, e aí você pode ir adicionando por aqui. É possível adicionar diretamente com o filtro de busca também, que aí uma vez que você tenha... Eu vou me adiantar um pouquinho pro vídeo 2, mas se eu clicar aqui em Cripta e colocar aqui em Show Deck, que é o deck que eu tô montando agora, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, Malkavian, ele vai me listar todos os Malkavians que tem no jogo, e eu posso, eu tenho 3 Leandros, eu tenho 5 Lutz, eu tenho 2 Ankou, eu tenho 4 Essal, eu não tenho Lucian, eu tenho 2 Rachels, e aí ele tá gerando o deck, e depois, uma vez que ele tenha gerado o deck aqui pra mim, eu posso vir aqui em Inventário, posso adicionar de um deck e pegar esse deck e adicionar diretamente no meu inventário. Também não é a coisa mais fácil do mundo, mas é uma opção. A outra opção seria fazer a listagem, e aí depende também de como é o tipo de jogador que você é. Isso pode ser mais interessante ou não. Por exemplo, para mim, a edição das cartas é muito importante. Então eu sou um colecionador muito mais do que jogador. Então para mim é mais importante saber da edição daquela carta do que quantas daquelas cartas eu tenho. Então, bacana que eu tenho 4 Leandros, mas esse Leandro, ele é de Camarilla ou ele é de Dark Sovereign? Então, a partir disso, pra mim é mais importante saber se eu tenho um Leandro de Dark Sovereign ou se eu tenho um Leandro de Camarilla. Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, essa aqui é a minha planilha de cartas. Então aqui estão todas as minhas cartas, tá, listadas. Tá um pouquinho desatualizado, mas não tem problema. Então eu tenho aqui, por exemplo, todas as Magnus que existem, são 9, de Jihad, de Vetes, de Sabbat, de Sabbath Wars, de Camarilla, de Legacies of Blood, de First Blood, de Quinta e a Promo Fuart. E para mim é importante saber quais dessas cartas, de quais edições eu tenho. Então eu tenho, por uma organização minha, a quantidade de cartas e o nome da carta. Isso aqui já seria o suficiente para eu poder jogar para dentro do VDB. Eu gosto de colocar ilustrador, que tipo de carta que ela é, qual a edição, símbolo da edição, data de lançamento, número dela dentro da coleção. Isso faz sentido para mim. Talvez não faça sentido para você, mas faz para mim. Mas para o catálogo do VDB, você vai precisar de quantidade e de carta. Se eu der um Ctrl C nisso aqui, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, eu vou pegar aqui as Magnus 1, 3, 3, 1 e 1. Ou seja, eu tenho um total de 9 Magnus. Vamos abrir aqui um bloco de notas e eu vou colar aqui a quantidade e o nome do card. Então aqui, quantidade 1, 3, 3, 1, 1, ou seja, 9 Magnus no total e o nome da Magnum. Se eu salvar isso aqui, então salvar como, vai ser aqui, teste VDB. Agora vamos voltar aqui no nosso inventário, eu vou deletar o inventário para vocês poderem ver. Eu vou colocar aqui apenas Owned, para não ficar mostrando as cartas com problema. Então, adicionar a partir de um arquivo. E eu adicionei aqui no teste VDB. E vocês podem ver que ele me retornou uma Magnum. Mas lá no bloco de notas, a gente colocou uma Magnum 00033311. Acontece que quando você coloca assim, ele vai checar a primeira linha aqui, Magnum, tá? E vai ignorar as outras com o mesmo nome. Se eu pegar aqui para vocês, só para mostrar para vocês com outras coisas. Então eu botei aqui as Magnus, botei o Coach Tyrone e botei a Mother. Então vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no VDB. Eu vou deletar isso aqui de novo. Vou adicionar a partir de um arquivo e vamos ver o que ele abre. E aí vocês podem ver que ele adicionou uma Magnum, um Coach e uma Mother. E se a gente for aqui no nosso bloco de notas,
que a gente tinha? Várias Magnums, um Colt e uma Mother. Então ele ignorou tudo. Então eu preciso somar isso aqui, né? Então 1, 3, 3, 1, 1 seria 9 no total. Se eu salvar aqui, deletar meu inventário novamente, e agora eu vou adicionar a partir. E aí vocês podem ver que ele adicionou aqui 9 Magnums, um Colt e uma Mother. Então é meio trampeira, né? Pra poder fazer dessa maneira. Então o que eu faço aqui considerando essa minha listagem? Eu abro aqui uma outra coluninha, bem simples, tá? Depois se vocês quiserem eu até ajudo vocês com isso, se pra vocês isso for minimamente interessante. Eu digito aqui, pego aqui o nome de todas as cartas, então eu venho aqui e coloco um unique, então nomes únicos, né, que aparecem na minha pool na coluna C. Então aqui tá a minha pool, então eu quero tudo que for único. Então, por exemplo, ele vai procurar aqui a Magnum, então quando ele encontrar a Magnum de novo, ele não retorna. Ele vai me retornar a próxima única, que é o Colt. Depois a próxima única, que é a Mother. Depois 419. Quando chegar aqui no Aaron Dugan, quando encontrar o Aaron Dugan de novo, ele não me retorna o Aaron. Então, se a gente olhar aqui, ó, Aaron Dugan somente uma vez. Então aqui eu coloco todas as cartas como unique e faço aqui um soma-se. Soma-se dentro daquela coluna C, se tiver escrito Magnum. Então eu vou procurar por todas as Magnums e vou somar a quantidade de Magnums que eu tenho aqui. Então, por exemplo, 9. Feito isso, fica muito mais fácil da gente pegar aqui. Eu vou dar um Ctrl C em tudo isso aqui, só para a gente poder ter catalogado também. E aí, uma vez que a gente der aqui o Ctrl C, vamos colar aqui no bloco de notas. Beleza, então tá aqui no bloco de notas todas as cartas do Jihad. A gente vai salvar aqui como teste VDB. E aí, vamos voltar lá no VDB e colocar elas na nossa coleção. Então eu vou deletar aqui, para não gerar confusão. Adicionar a partir de um arquivo. E aí, vocês podem reparar que tudo que tinha 0, ele não localizou. Tá? Então, tudo que tinha algum tipo de número, ele localizou. Tudo que tinha 0, ele não localizou. Então, 0, 419, 0 Aaron, 0 Abactor, 0 Abot. Então, beleza, eu posso só fechar aqui e tá tudo certo. Então, aqui tá todo o meu catálogo de cartas foi colocado aqui. Se eu quiser evitar esse 0, eu posso ir lá no Google Planilhas ou no Excel, o que você fizer, eu posso chegar aqui nas quantidades, tirar tudo que tá com 0, dar um OK e aí pronto, ó. Aqui tem tudo que eu tenho que é maior que 0, beleza? Ele ignora tudo que eu não tenho, que aí aquela imagem lá não vai aparecer. Enquanto tiver essas com 0 aqui, ele vai continuar mostrando lá também. Mas lembrando que é só fechar ali e tá tudo certo. E é isso. Exportamos uma planilha diretamente para o VDB. Aí eu só queria chamar a atenção para vocês para uma última coisinha que é extremamente importante, que é o seguinte. Se a gente começar aqui uma planilha, e aí eu tô lá digitando, voltar aqui, eu vou apagar isso aqui, e aí eu faço o seguinte, eu vou colocar um Gilbert Duane e um Nergal avançado. Eu vou dar salvar aqui, e aí vamos chegar aqui e vamos adicionar a partir de um arquivo. E aí vocês podem ver que o Nergal aqui, ele não encontrou. Então se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, o Nergal, eu posso encontrar aqui o Advanced, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou adicionar ele aqui e vou colocar quantos que era na verdade, era um só. E aí pronto, agora sim ele adicionou aqui o Gilbert Duane e o Nergal. Mas uma coisa a se reparar é que o Gilbert Duane que ele adicionou aqui foi o Gilbert Duane, Príncipe da Camarilla G1. E, na verdade, não era ele que eu queria. Eu queria ter adicionado o Gilbert Duane aqui, ó. Esse aqui, que é o G6. Então, como que eu faço isso? Tanto o Advanced quanto os grupos diferentes, se eu quisesse adicionar os dois, eu tenho os dois Gilbert Duane, como que eu adiciono eles com base na importação de um determinado arquivo? Então, é muito simples, na real. O que vocês vão ter que fazer é o seguinte, se vocês deixarem em branco depois de Gilbert Duane, ele vai sempre puxar a primeira cópia, seja no Tegirius, Kalinda, o próprio Gilbert Duane, ou François Villon, Annabelle Triabel, todos esses que tem tipo G1 e G6, G2 e G7, eles vão buscar sempre as primeiras cópias. Então eu tenho que chegar aqui no Gilbert Duane, eu vou adicionar aqui ó, um novo
Gilbert Duane, só que eu vou abrir parênteses, colocar aqui, ó, G6 e vou fechar parênteses. E no caso do Nergal, eu vou colocar aqui, ó, eu vou apagar o avançado e vou colocar aqui ADV, de Advanced. Eu vou colocar aqui, ó, um Nergal para vocês poderem ver também. Então agora a gente adicionou aqui, ó, um Gilbert Duane, um Gilbert Duane G6, um Nergal Advanced e um Nergal normal. Ah, e deixa eu mostrar mais um aqui para vocês. Vamos pensar aqui que eu vou adicionar aqui, ó, um François Villon, só que eu não vou colocar o parênteses aqui, eu vou colocar o G6 direto. Então, beleza? Vamos salvar aqui. Vamos deletar aqui o nosso inventário. Vamos voltar o nosso inventário aqui para adicionar um arquivo. E aí, vocês podem ver que o François Villon deu problema de novo. Então, quando eu coloquei, ó, porque ele procurou aqui, ó, por um François Villon G6, ele não localizou. Então, eu posso vir aqui, posso digitar manualmente François Villon G6, era um só, e ele adiciona aqui. Mas você pode ver que ele adicionou aqui agora manualmente, mas adicionou o François Villon. O Gilbert Duane, então vamos reabrir aqui o bloco de notas. O Gilbert Duane G1, o Gilbert Duane G6, o Nergal base, e o Nergal Advanced. Então, quando vocês quiserem adicionar um Advanced, vocês colocam ADV. Quando vocês quiserem adicionar o base, vocês não colocam nada. Quando vocês quiserem adicionar o primeiro Minion, você deixa em branco depois do nome dele. E quando você quiser adicionar um G6 ou G7 desse Minion, você coloca entre parênteses, beleza? Funciona também escrever Advanced. Então, se eu chegar aqui e colocar Advanced e salvar, vamos deletar aqui de novo. E aí eu vou aproveitar aqui, ó, para poder consertar aqui o François Villon. Vamos colocar aqui os parênteses, vamos de novo salvar aqui. E vamos agora adicionar a partir de um arquivo novamente. E é isso, foi. Então vocês podem ver aqui, ó, que o Nergal Advanced, ele puxou normalmente, escrito Advanced, beleza? Então se a gente for aqui, ó, na minha lista, se eu der aqui um Ctrl F e digitar Telbel, eu tenho aqui, ó, Telbel G6 e Telbel Advanced. Então, era aqui um excelente exemplo também, porque ele tem versão antiga, na versão nova e em sua versão Advanced. Então, só tomar cuidado para isso aqui na hora que você for catalogar a sua coleção. Vai botar o seu Telbel novo, não esquece de botar entre parênteses G6, porque senão ele vai puxar o Telbel antigo. Eu acho que é só isso. É basicamente o que eu queria passar aqui para vocês. Então, vamos deletar aqui de novo o inventário. E é isso. Então, por o primeiro vídeo de VDB, é isso que eu queria mostrar para vocês, é como que você traz uma coleção para dentro do VDB, e assim, por que que é vantajoso você ter a sua coleção dentro do VDB? Eu posso compartilhar um inventário, então eu posso, por exemplo, vir aqui, buscar aqui, ó, toda a minha coleção, Ctrl C nela, vamos abrir aqui o bloco de notas, eu vou salvar, vamos voltar aqui no VDB, eu vou adicionar a partir de um arquivo. Ele adicionou aqui minha coleção, agora eu posso pegar aqui em Share Inventory, copiar a URL e mandar para um amigo meu, do tipo, oh, entra aqui, ó, e dá uma olhadinha na minha coleção, vê se você está precisando de alguma coisa. Então eu posso compartilhar minha coleção com outras pessoas, e a pessoa ela não consegue interagir com a minha coleção, como vocês podem ver aqui, tá? Então esse aqui é o link da minha coleção, então a pessoa ela não consegue interagir com esta coleção. Você pode travar ela para você mesmo não fazer besteirinha, é possível, destravar aqui. Mas é isso, o bom de você ter sua coleção é que você pode fazer esse compartilhamento, e quando você for montar decks, você clicar aqui nos decks, você vai conseguir montar um deck aqui, então por exemplo, Govern, eu quero 10 Governs no meu baralho, 12. Quando eu passar o mouse aqui, eu vou ver todos os meus decks que tem Govern. Então eu tenho 8 Governs no Malk, eu tenho 5 Governs no Giovanni. Então eu estou usando 13 Governs e eu tenho 81 inventariado. Então agora eu estou botando mais 12 nesse novo deck aqui que eu vou chamar de Deck Exemplo VDB. E aí então eu sei que eu tenho o suficiente. Se eu pegar uma carta aqui que eu tenho pouco, por exemplo, e aí eu vou adicionar aqui Oblivion. A Master Oblivion, que dá Oblivion, né? Eu tenho um total de 2 dela. Aí vamos lá que eu boto 2 nesse deck. Como você pode ver aqui, ele tá bonitinho. Quando eu colocar a terceira, ele já fica vermelho. Então, a vantagem do VDB também, de ter uma organização da sua coleção, é que quando você estiver montando o deck, você consegue ver o que tá te faltando. Sabendo aqui, por exemplo, que eu não tenho todos os Oblivions necessários para este deck. Então, isso é bem legal, vale muito a pena. Então, eu recomendo que vocês tenham sempre organizado aqui a sua listinha de coleção,
E quando vocês forem fazer montagens de decks e outras coisas do gênero, ela vai facilitar a vida para vocês, e vocês vão ver isso muito no nosso segundo vídeo de interagindo com os menus do VDB. No mais, se você gostou desse tipo de conteúdo, abordando um pouquinho sobre a database do VTES, vou te convidar a deixar um comentário aí, me falando o que você acha sobre o VDB, se você já conhecia esse sistema de exportação e importação da sua coleção. Te convido a deixar um like caso você tenha gostado do vídeo, um dislike se você não tiver gostado, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda bastante a saber que esse conteúdo está alcançando as pessoas, ainda mais VTES, que nós temos aí 300 jogadores no mundo. Não, brincadeira, é mais do que isso. Mas assim, como nós somos poucos, é legal a gente tentar sempre manter uma comunidade forte e alinhada, e eu agradeço muito o apoio de vocês para que isso aconteça. E se vocês gostaram, me dá um feedback de verdade aí pra gente poder ir pro segundo vídeo, que é interagindo com todas as funções que o VDB tem a oferecer. Não são poucas, e eu sei que tem muita gente que não utiliza o VDB em seu potencial. No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!